Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A partir de hoje e das próximas muitas semanas, essa vai ser a introdução que vocês vão encontrar na gravação do vídeo, você que acabou de assistir também, quando estiver postando. Hoje, pela graça do nosso Deus, nós começamos uma nova caminhada. Essa é mais uma oportunidade que Deus tem dado à nossa igreja de andarmos pela palavra de Deus, e nessa feita nós vamos começar do começo. No primeiro livro da palavra de Deus, o livro de Gênesis, um livro que contém 50 capítulos, e vocês vão perceber na mensagem de hoje que nós não vamos ter 50 mensagens. Então, durante um bom tempo, nós vamos conviver com a narrativa do livro de Gênesis. E todo começo, irmãos, precisa de uma fundação. Todo começo precisa de uma introdução. Então, nosso objetivo hoje é fazer a introdução a este livro, mas também a exposição de parte do texto. Nós vamos cobrir um pedaço pequeno do texto inicial, porque exatamente precisamos dar esta introdução. Eu peço hoje a sua paciência. Um discurso semelhante eu dei quando começamos Atos, porque eu precisava explicar algumas coisas a respeito do livro de Atos. Então, peço a você a sua paciência, a sua atenção, para que você compreenda algumas coisas que talvez você não conhecia sobre o livro de Gênesis. Antes de mais nada, vamos orar novamente, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso tempo essa noite. Deus Santo e querido, nós te agradecemos pela liberdade que experimentamos e pela tua palavra, pedindo a Deus que possamos aprender dela em cada oportunidade que temos. E agora, nessa nova exposição, possamos caminhar na compreensão e aprender mais daquilo que foi o objetivo do Senhor com o livro de Gênesis. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis, irmãos, compõe com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido por nós como o Pentateuco e chamado pelos judeus como a Torá. A palavra Torá significa instrução ou lei. Esta palavra deriva da palavra hebraica iará, que quer dizer ensinar, instruir, apontar para o alvo, estabelecer uma fundação. E eu creio que o Pentateuco cumpre exatamente este papel para, primeiramente, a fé judaica e também para a fé cristã. A autoria de Gênesis, tal como cada livro das Escrituras, é Deus. Deus é o autor deste livro, mas o escritor de Gênesis é Moisés, o qual é o homem mais importante na religião, na história e na cultura do povo judeu. Ele recebeu a Torá da parte de Deus quando estava no cume do Monte Sinai, depois da saída do Egito, ou boa parte da Torá. Algo que nós lemos, inclusive, no segundo livro da sequência, o livro de Êxodo. O título de Gênesis, vocês viram na vinheta inicial, em hebraico, se pronuncia Bereshit e significa exatamente o que nós lemos, no começo ou no princípio. Irmãos, um erro comum é olhar para Gênesis e ver a narrativa deste livro como um punhado de histórias desconexas que possuem boas lições. Histórias que, separadas umas das outras, podem ser usadas para trazer bons ensinamentos. Por exemplo, na narrativa do Jardim do Éden, não desobedeça. Na narrativa de Caim e Abel, cuidado com a inveja e seja uma boa pessoa. Na narrativa de Noé e da Arca, como socorrer animais em situações de enchente. Brincadeira. Também na Torre de Babel, os prédios dos homens e o seu orgulho arquitetônico. Essas não são as lições e os objetivos destes textos. Não há, irmãos, na verdade, criatividade ou limites para a criatividade e a invenção que as pessoas podem tirar de tais narrativas quando estão desassociadas de todo o livro. Como eu falei para os alunos do nosso seminário, o CFM, é a velha frase de hermenêutica. Um texto fora de contexto é um ótimo pretexto. Você pode pregar as coisas mais diferentes e criativas se você não obedecer ao que o texto está dizendo. Então, nós precisamos entender o que esse livro tem a ver com o Pentateuco,
com a Bíblia como um todo, principalmente para entendermos a sua mensagem. Um grande erro é tirar do seu contexto e nós não vamos entender o propósito do livro. Para entender esse propósito, nós precisamos manter o livro com integridade, não tirar as histórias como eu acabei de mencionar. E essa integridade desse livro possui duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, que mostra Deus tratando com toda a humanidade, com todo o mundo. A segunda parte, a partir do capítulo 12 até o final, capítulo 50, mostra Deus tratando com a descendência específica de Abraão e tratando com esse chamado amigo de Deus, um herói da fé. Quando entendemos, meus irmãos, como essas duas partes se relacionam, por que Deus age até o capítulo 11 de uma maneira e por que Ele muda, aí nós encontramos de verdade a mensagem de Gênesis. Gênesis começa com um resumo da criação, de uma maravilhosa criação, sobre a qual Deus declara 7 vezes, é bom. Ou seja, Deus coloca o seu selo de aprovação sobre tudo que Ele mesmo criou, declarando que a qualidade é boa. Ele criou e nós recebemos o melhor que havia da parte de Deus. Os homens estão vasculhando as estrelas em busca de planetas habitáveis e supõe-se, vem ali uma imagem bem tosca, né, bem fora de resolução, e acho, não, esse planeta é muito semelhante à Terra. Eu tenho absoluta certeza que se houver outro planeta com atmosfera respirável, ele não é semelhante à Terra, ou não é melhor do que a Terra, porque Deus disse que aquilo que Ele nos deu foi muito bom. No final dessa criação, nós somos apresentados ao os primeiros seres humanos, ao primeiro casal. 2 indivíduos reais e históricos. Irmãos, esse casal não é uma metáfora, não é um mito, não é uma lenda, não são personagens fictícios. Adão é mencionado, por exemplo, na genealogia de Jesus, em Lucas 3,38. Alguém fictício não pode estar presente na genealogia de uma pessoa. E Adão é citado ali. E o próprio Senhor Jesus menciona esses dois como pessoas históricas em Mateus 19,4, quando se lê: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, se referindo a Adão e Eva. Além também de Paulo, que menciona em 1 Timóteo capítulo 2. Ou seja, apenas os ateus e apenas os chamados teólogos liberais, os chamados cristãos liberais, tratam a narrativa de Gênesis como qualquer outra coisa, a não ser um relato histórico sobre pessoas reais. Você deve estar pensando, pastor, isso é necessário você mencionar hoje? Eu, em uma sala de aula, graças a Deus não no seminário que eu estudei, mas no seminário que eu fui assistir uma matéria depois, eu, numa sala de aula, presenciei um professor de seminário negando a historicidade do texto que nós vamos ler hoje. Então, irmãos, sim, é necessário reafirmar, em pleno século XXI, que Adão e Eva foram um homem e uma mulher, assim como você está sentado aí e é hoje. Contudo, mesmo elas sendo pessoas reais, eles também carregavam um simbolismo representativo. O que é isso? Adão é a palavra hebraica para humanidade e Eva é a palavra hebraica para vida. A este casal, criado à imagem e semelhança de Deus, logo é apresentado um desafio de escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, irmãos, que até esse momento, Deus determinava o que era bom. Deus vinha dizendo, fez isso, é bom. Isto é bom. Faça isso, isso é bom. Deus vinha definindo previamente o que era bom e o que era mal. O que era o bem e o que era o mal. Este casal, em lugar de confiar na definição e na competência de Deus. Veja bem, ele está diante do Jardim do Éden, que é o lugar mais bonito que já existiu na face da terra, e ainda assim ele não confia na competência de Deus para que ele defina o que é bom e bem e o que é mal e mal com ele. Ele prefere o casal tomar do fruto e tomar para si a direção e o controle de tudo. E é neste contexto que o pecado entra no mundo em uma definição bem ilustrativa. O pecado é o desejo da independência de Deus
da sua direção e do seu controle. E eles conseguiram. Nós conseguimos. Pecado, irmãos, é insubmissão. Pecado é rebeldia. É dizer, eu não preciso de Deus na prática para viver. E ó, como eles estavam errados. Como eles estavam equivocados. E isso vai ser provado vez após vez em Gênesis. Além também, é claro, de em toda a Escritura. É que o homem é péssimo em definir com sucesso o que é bem e o que é mal. O coração do homem ganha uma inclinação para o mal e para o pecado, que vai sabotá-lo vez após vez após vez, não apenas no livro de Gênesis, mas até hoje em nossas próprias vidas. Então, deste evento até Gênesis capítulo 11, Deus trata de que Moisés ofereça um exemplo após outro exemplo de como a desconfiança, o desentendimento, o conflito e tudo mais que o pecado trouxe já dentro do primeiro Adão, agora é passado e vivenciado por toda a eternidade. Exemplo após exemplo de como aquilo que aconteceu em Gênesis 3 repercutiu na vida e na experiência de cada ser humano que estava vivo até então e hoje também. Capítulo 4, por exemplo, fratricídio. Palavra difícil, né? O que é? Um irmão matando um outro irmão. Logo depois, um homem que se orgulha de ser também ele um assassino e possuir muitas mulheres. Mas a seguir, a multiplicação do pecado logo chega ao limite e Deus decide exterminar toda a raça humana. E aí chegamos à história de Noé, da arca do dilúvio, que aliás, dilúvio não é chuva forte, dilúvio significa inundação. A gente às vezes entende quando está chovendo muito, né? Olha que dilúvio. Não, é uma chuva forte. Dilúvio significa inundação. E ela não começa com Deus dizendo, a história do dilúvio, ela não começa com Deus dizendo que está irado com a humanidade. Não é interessante? Como ela narra a sensação, a resposta, a percepção de Deus do que está acontecendo? Olha só, Deus está triste. Deus está de coração partido. A Nova Versão Internacional, que a maioria tem nas mãos, traduz, isso cortou-lhe o coração. E não está longe do que Moisés escreveu. Literalmente, Moisés escreveu que isso, ou seja, o pecado e a corrupção do homem, causou dor e lamento ao coração de Deus. O dilúvio, irmãos, foram as lágrimas de Deus pela maldade do homem, já disse um teólogo do passado. Mas, mesmo Deus formatando e instalando um novo sistema operacional, Terra 2.0, ao preservar Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, além, é claro, de um representante de cada família ou espécie de cada animal, Gênesis continua nos mostrando que o homem, ele não precisa de novos começos, porque ele continua o mesmo. E o seu coração o leva sempre para o mesmo caminho, de volta a Gênesis 3, de volta à queda, vez após vez após vez. E a última história de Deus lidando com a humanidade, nessa primeira parte, comprova isso, a Torre de Babel. O homem quer fazer um nome famoso para si mesmo, e diz o texto, chegar até os céus. Mais uma vez, o homem deseja se ver livre de Deus, de forma trágica, ignorando que está preparando a sua própria destruição. Deus, de forma misericordiosa, intervém, confundindo a língua de todos e forçando-os a se espalharem por toda a terra. Do Éden até Babel, a narrativa é a mesma. A rebelião do homem é retratada vez após vez em um resumo que cobriu séculos, mas nos dá uma ótima ideia de tudo o que a humanidade estava fazendo. Só que desta vez, nada de dilúvio, nada de destruir tudo e tentar a Terra 3.0, nada de formatação dessa vez. O próximo passo de Deus é mostrar ao homem que a salvação é sempre e depende da iniciativa de Deus. E esse é o link, esse é a chave, a dobradiça para a segunda parte. A partir do capítulo 12, o autor, Deus, faz um zoom. Ele sai de toda a humanidade para apenas uma família. Ele concentra. E mais precisamente, apenas um indivíduo. O nome dele, Abrão. Mas como chegamos da Torre de Babel até Abrão? Porque se você olhar no final do capítulo 11, há um pulo provavelmente de um longo tempo para chegar neste homem.
com a genealogia que está no final do capítulo 11, nós começamos em um dos filhos de Noé, Sem. Ele chega na sua narrativa até Abrão, que nós conhecemos mais como Abraão. E Deus vai ao encontro de Abraão e lhe faz uma promessa. Faz promessa de filhos, faz uma promessa de prosperidade, faz uma promessa de terra, sim, mas principalmente e mais importante, Deus faz uma promessa a ele de que todos os povos da terra serão, através dele, abençoados. Isso é Gênesis 12, versículo 3. Perceba novamente, irmãos, o zoom da narrativa mudando. Primeiro, 1 a 11, a humanidade toda. Capítulo 12, concentra em Abraão. No versículo 3, Deus rapidamente abre o zoom de novo. Todos os povos da terra serão abençoados. Agora, ele abre e volta novamente por um instante para Abraão. Então, a promessa de Deus é um plano de resgate para retornar à humanidade, não para Gênesis 3, para onde ela retorna vez após vez por causa da sua inclinação ao pecado. O plano, irmãos, agora de Deus é retornar o povo, retornar o homem a Gênesis 1 e 2, onde tudo era bom, debaixo da criação, do controle e da direção de Deus. Esse é o plano que ele apresenta aqui. E este é outro momento perigoso, onde as pessoas costumam ler essas narrativas e enxergar um tema mais ou menos assim: como ser uma boa pessoa e receber as promessas de Deus. Esse não é o tema dessa parte. Ou, por exemplo, como ser próspero como Abraão. Certo? Errado. Se assim fosse, irmãos, Deus ordenaria a Moisés que fizesse um retrato, que fizesse uma imagem muito melhor desses homens e mulheres. Eles seriam heróis da fé. Eles de fato são, estão lá em Hebreus capítulo 11, mas eles seriam heróis da fé segundo os nossos conceitos. Seriam perfeitos, seriam fiéis, seriam bondosos, seriam amorosos, seriam beirando a perfeição. Contudo, eles não eram assim. Vamos começar pelo chefe, Abraão. Pelo menos 2 vezes ele entrega sua esposa para outros homens ao omitir que ela era sua esposa, com o objetivo de preservar a própria vida. Que homão, né? E Sara, a esposa dele? Ela se torna impaciente e incrédula com o cumprimento da promessa de Deus e dá a sua serva para deitar-se com seu marido. Que mulher exemplar. Algo, inclusive, irmãos, que gera problemas na família e por toda a história da humanidade. Vamos mais adiante. O filho deles, Isaac, o chamado filho da promessa. A narrativa dele, irmãos, é a menor dentre os patriarcas, mas o que chama atenção é a família disfuncional que ele tem. Como ele busca favorecimento de um filho, enquanto a sua esposa busca o favorecimento para outro filho. De novo, não é um modelo exatamente perfeito a ser seguido. Em seguida, nós chegamos com Jacó, cujo nome significa aquele que agarra o calcanhar. Em outras palavras, o enganador, o trapaceiro. Qual o nome do seu filho? Já pensou uma coisa dessa? É menino ou menina? É menino. Qual o nome dele? Eu ficaria constrangido de contar o nome do meu filho, mas assim o foi. Provavelmente, irmãos, quando eles deram esse nome, eles estavam pensando única e exclusivamente pelo fato do que aconteceu no seu nascimento. Ele era gêmeo e ele agarra o pé do seu irmão gêmeo. Então, parece apenas uma referência engraçada, curiosa a um fato do nascimento dele, mas mostrou-se profético, porque realmente Jacó era um trapaceiro. Ele rouba a bênção que era do seu irmão. Ele engana seu pai. Ele também não desaponta, meus irmãos, em aprender errado sobre mostrar preferência a um filho em detrimento de outros. Ele prefere ao caçula, pelo menos era o caçula na época, José, antes que Benjamim nascesse. E o que ele faz com José? Ele faz uma túnica colorida, hipermaneira e fashion. Algo muito caro para a época. Hoje você pode comprar roupas coloridas, de quantas cores você for, porque a tintura é barata. Naquela época, não. Para fazer um pouquinho de tinta que fosse, por exemplo, você tinha que matar diversos quilos de crustáceos. Animais,
para extrair o tingimento para tingir a roupa. E ele fez uma túnica multicor. Os irmãos acharam ótimo aquilo. Jacó também tinha as suas mazelas. E os irmãos de José o vendem para o Egito. Mesmo José, que às vezes a gente gosta tanto de passar um pouquinho o pano, ele é um tanto quanto cruel quando recebe seus irmãos no Egito. Nós vamos ver isso. Ele se delonga a se revelar. O ponto aqui, meus irmãos, desde que nós começamos essa lista não são pessoas perfeitas. Eles não são o foco, não são personagem. Bem, fica claro que esse não é um livro a respeito de pessoas espetaculares sobrepujando situações adversas. Antes, irmãos, é um livro sobre um Deus soberano que conduz a história para cumprir sua promessa maior de redenção. Inclusive, José, no final do livro, lá no capítulo 50, quando o livro está quase acabando, no penúltimo parágrafo, ele resume o que eu tenho dito até agora. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nós podíamos, irmãos, parafrasear o que José está falando sobre a sua própria experiência com seus irmãos e dizer para toda a humanidade até então, vocês planejaram um mal, mas Deus está transformando o mal em bem. E aí nós chegamos à nossa mensagem de Gênesis. Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à redenção. Como eu mencionei no livro de Atos, irmãos, este é o grande guarda-chuva que vai estar cobrindo todos os 50 capítulos que nós vamos ver no próximo ano e pouco. Deus olha para um homem pecaminoso, pecador, corrompido, rebelde, eu e você, e apesar dos atos constantes de sabotagem do que Deus estava fazendo, de atrapalhar o que Deus estava fazendo, Deus soberanamente, de forma graciosa, conduz a história para a promessa de redenção. Não é à toa, meus irmãos, que o nosso Senhor é descendente exatamente desses homens que eu acabei de mencionar. A história do Calvário começa a ser escrita de verdade, pelo menos historicamente, a partir de Gênesis. Gênesis, particularmente do capítulo 1 ao capítulo 12, tem sido, irmãos, um alvo de ataques por pelo menos os últimos 200 anos. Mas por que especialmente essa parte de 1 a 12? Porque conseguir provar a autenticidade daquilo que esta parte ensina serviria, conseguir contestar a autenticidade serviria tremendamente a ateus e aqueles chamados cristãos liberais. Por isso que eles atacam, querendo provar que é apenas uma narrativa metafórica, não é um fato real. Desde a própria existência de Deus até o plano de redimir o homem, além de muito mais, tudo isso nós podemos encontrar nos 12 primeiros capítulos de Gênesis. Tratar tudo isso como mitos, como fábulas, como lendas, como metáforas, contribuiria muito para negar a própria existência de Deus, a criação sendo feita por Deus, anular, inclusive, irmãos, a existência e a noção de pecado e a necessidade de algum tipo de plano de redenção, isto é, um plano de resgate do homem. Então, eles atacam vez após vez e após vez. E os livros sobre isso são tremendamente abundantes. Vale salientar também que a falta de sustentação desses ataques fica ainda mais clara quando se vê que as teorias refutadas são refutadas não só por teólogos conservadores, mas até outros teólogos liberais têm olhado para esses ataques e dito, fraquinho, não cola, não está bom. Ou seja, os ataques não estão surtindo efeito porque nem o pessoal do lado de lá consegue ser convencido da sua autenticidade. Ainda assim, irmãos, o chamado naturalismo humanista tem tentado tomar o lugar do cristianismo como a verdadeira e reinante religião do mundo moderno. Os nossos filhos, e vocês que já passaram pela faculdade, sabem que isso é o discurso reinante de que nós viemos de substâncias ou organismos unicelulares e evoluímos ao longo de milhões e milhões de anos, e eles, com certeza, se você se levantar e dizer que não crê naquilo e que nós somos fruto da obra de um Deus poderoso e amoroso, você será ridicularizado. Por quê?
porque o evolucionismo é o dogma principal desse naturalismo humanista que reina por todos os lados. Bem, retornando ao nosso livro, vamos deixar esses pessoais de lado. A unidade de Gênesis inclui os seus propósitos. E eu trouxe uma frase do meu antigo e saudoso professor, inclusive nós cantamos uma música composta por ele, Ó Louvai a Deus Comigo. O professor Carlos Oswaldo sintetiza da seguinte forma: o plano de Deus na história inclui seu decreto de permitir o mal, sua promessa e ou ação de julgar o mal, o livramento do mal por meio de uma semente escolhida e o decreto de abençoar os eleitos a quem libertou. O livro de Gênesis é a sementeira de todas essas ideias nas Escrituras, e elas encontram expressão genuína nesse livro, em que as grandes divisões da humanidade são estabelecidas de acordo com o seu relacionamento para com o Deus que se auto-revela. Já a partir de Gênesis, meus irmãos, nós vamos ter a semente santa e a semente profana. Preste atenção, semente santa e semente profana não é o pessoal que faz tudo certinho e tudo bom, e o pessoal que faz tudo ruim. São aqueles que são chamados para crer na promessa e aqueles que não. Tal como hoje. A semente santa são aqueles que se inclinam e recebem a Cristo como Senhor e Salvador. E a semente profana são aqueles que ainda resistem e desejam viver uma vida conforme eles querem, sem a participação de Deus. Exatamente como nós estamos vendo desde o começo no livro de Gênesis. Bem, o nosso texto de hoje, meus irmãos, chegamos finalmente a ele, é bem curtinho. Nós vamos caminhar em Gênesis capítulo 1, apenas o versículo 1 e o versículo 2. E hoje nós vamos aprender, irmãos, essa é a nossa grande ideia de hoje, o seguinte: somente de Deus vem a existência, pondo no caos a ordem como essência. Somente de Deus vem a existência, pondo no caos a ordem como essência. Nós vamos caminhar, irmãos, primeiro no versículo 1, mas antes vamos ler o nosso breve texto para ilustrar o que vamos falar hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em primeiro lugar, meus irmãos, no versículo 1, hoje nós vamos ver o seguinte: Deus é declarado como a origem de tudo. Deus é declarado como a origem de tudo. O pastor John MacArthur, que é o autor do material que nós usamos no nosso EBD aqui atualmente, em seu livro The Battle for the Beginning, A Batalha pelo Princípio, escreveu: é difícil imaginar qualquer coisa mais absurda do que a fórmula naturalista para a origem do universo. Qual é a fórmula naturalista? Ele diz: ninguém vezes nada é igual a tudo. É isso que eles exatamente creem. Ninguém vezes nada é igual a tudo. Tudo. Em contraste, ao contrário disso, já neste primeiro verso que nós lemos, no verso 1, olha só, nós temos primeiro o quando, no princípio. Quem? Deus. 3, a ação que ele fez, criou. E 4, o que? Os céus e a terra, ou seja, o espaço e a matéria. Muito mais completo, muito mais confiável, mesmo que resumido, do que ninguém versus nada criou tudo. As palavras que iniciam a nossa Bíblia, em português, são exatamente as palavras que Moisés escreveu primeiro. Bereshit, no princípio, no começo. Elas determinam o início daquilo que chamamos de tempo. Relógio, tempo. Algo que não pertencia à existência de Deus antes. Aliás, Deus é a testemunha ocular desse tempo que está sendo inaugurado, desses eventos do princípio. E é ele que está narrando a Moisés. Moisés não tinha como saber isso. Ele está escrevendo por revelação de Deus. Por isso que o nosso professor Carlos Oswaldo acabou de dizer, o Deus que se auto-revela, para que nós possamos conhecê-lo. E desde o começo, o leitor, na época, e eu e você hoje, somos desafiados com a declaração: Deus criou. Por que desafiados, irmãos? Queridos, ou acreditamos nisso ou não. Não há coluna do meio. Não há meio termo. É como gravidez. Você está grávido? Mais ou menos. Não, não existe isso. Ou está grávida ou não está. Não há, meus irmãos, como nós lermos Gênesis capítulo 1 e dizer, mais ou menos Deus criou.
O texto é claro, Deus criou. Ou eu fecho com isso, ou eu rejeito essa declaração. E detalhe, no lado onde estivermos, isso terá profundo impacto na nossa vida, aqui e eternamente. Esse destaque de Deus, essa preeminência de Deus, esse fato dele estar acima e além da criação, é aquilo que garante, irmão, segurança à própria criação. Existimos e continuamos a existir porque existe um ser que está fora da criação. Um ser que não é afetado pelo pecado e pelo declínio que a criação está passando. Um ser que não é afetado pelo pecado que subjugou a criação. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, 20 e 21. Esse é o estado, irmãos, do lugar onde nós vivemos. Pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, irmãos, tudo que estava dentro da criação foi corrompido pelo pecado, pela queda, inclusive eu e você. Inclusive os pássaros e os animais, toda a flora e toda a fauna. Mas Deus não, porque Ele está fora da criação, distinto da criação. Então Deus, irmãos, é a primeira personagem. Ele é o primeiro testemunho ocular de tudo que está acontecendo. E para identificar esse Deus, Moisés usa a palavra hebraica Elohim. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque Elohim está no plural. Inclusive, em Salmo 96, versículo 5, você encontra Elohim de novo, mas não está falando do nosso Deus. No Salmo 96, versículo 5, está falando dos deuses das nações. Por que então essa palavra é usada por Moisés aqui? O interessante é que quando Moisés escreve, ele escreve o nome Deus no plural, mas o verbo continua no singular. É como se nós lêssemos da seguinte maneira: no princípio, deuses criou os céus e a terra. Pastor, Moisés era analfabeto, ele não sabia conjugar verbo? Sabia. Ele fez de propósito. Ele colocou no plural, meus irmãos, para destacar, em primeiro lugar, a grandiosidade, a majestade, a onipotência de Deus. Porque Deus, meus irmãos, é de tamanha grandiosidade e complexidade que, faltando outro recurso literário, é preciso defini-lo no plural, mesmo que ele seja um. Mas há uma segunda razão mais complexa, mais profunda do que essa primeira. Esse plural aponta para algo que os primeiros a ler esse texto ainda não compreendiam completamente, mas nós podemos compreender melhor. O fato de que o nosso Deus, ele é um, mas subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Trindade, meus irmãos, já fica sendo destacada desde o começo. A complexidade, a multiplicidade do próprio Deus, mesmo sendo um, já fica destacada desde o primeiro versículo escrito por Moisés. E algo interessante e importante sobre as Escrituras e suas primeiras palavras é a ausência completa. Ele apenas diz: no princípio, Elohim criou. Não há nenhuma explicação sobre Deus, não há nenhum tratado teológico, não há uma pausa, um parênteses para escrever ou descrever para o seu leitor quem é essa pessoa que ele está falando. Quem é esse deuses que cria? Esse que se refere no plural, mas é uma pessoa só porque age no singular. Ele não explica, ele não fala nada, é apenas mencionado como aquele que está em ação na criação. Não há argumentação, não há defesa, não há explicação. Deus é. Simplesmente é. Ele não é, irmãos, mais um dentre os muitos deuses do Egito. Lembra? Moisés está escrevendo em primeiro lugar para o seu povo que acabara de ser libertado do Egito. E como é que era a coisa lá no Egito, irmãos? Tinha Ra, tinha Metsifá, tinha Osíris, diversos deuses. Gatos era o deus, o filho do faraó era Deus, o próprio faraó era Deus.
Não era tanto como os hindus, né? Mas era um Deus para cada dia da semana ou do mês. E aqui vem ele dizendo, esse Deus, único, muito maior do que qualquer outro, que libertou vocês do Egito, criou os céus e a terra. E essa forma, meus irmãos, dele se apresentar sem explicação, sem nada, combina perfeitamente com o nome de Deus. Deus tem um nome. Mas por algum motivo, meus irmãos, que nós não temos certeza ou não temos ideia por quê, esse nome não foi preservado para nós. Quando nós olhamos na Bíblia em hebraico, ela não possui vogais. Então, o mais perto que nós conseguimos chegar até o nome de Deus é a pronúncia Yahweh, da onde tentaram tirar Yahvé, Javé, Jeová e assim por diante. Mas eu não posso e ninguém pode afirmar categoricamente que esse seja o nome de Deus. Mas por que eu estou destacando esse nome que não aparece no capítulo 1? Aparece Elohim. Porque, irmãos, ele combina perfeitamente com essa falta de explicação e apenas a declaração que Deus é. Em Êxodo 3, versículo 14, o próximo livro depois de Gênesis, quando Deus se revela para Moisés, olha o que ele fala para Moisés. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. O Deus que é, não precisa ter a sua existência explicada. E é daí que vem o nome Yahweh. Eu sou, aquele que existe, a parte do tempo. Assim, meus irmãos, o propósito deste começo é estabelecer a origem da criação e não a origem do Criador. Ele é eterno. Romanos 16, 26, 1 Timóteo 1, 17. A Bíblia toda fala sobre isso e, de fato, muitas pessoas têm a preferência de, em lugar de dizer Deus e Senhor, chamá-lo exatamente de o Eterno. Em certa forma, é preciso nós lembrarmos, todos nós somos seres eternos, não é verdade? Todos os seres humanos viverão ou morrerão eternamente. Mas tem uma pequena diferença, irmãos. Nós, apesar de ser futuramente eternos, tivemos um começo. Essa não é a realidade de Deus. Deus possui uma eternidade passada e uma eternidade futura. Nós não. Portanto, sendo algo impossível de nós compreendermos, para que exatamente explicar? Ele apenas é. E é por ele e através dele que é executada a criação. Bem, juntando tudo isso que vimos até agora, isto é, Deus sendo o Criador que determina a existência de tudo, e como a criação é dependente dele, precisamos concluir, meus irmãos, que ele precisa ter todo o controle sobre a criação. Em nossos dias, algumas décadas atrás, os homens têm criado pensamentos e ideias que roubam de Deus essa soberania e esse controle. Em algumas aulas da nossa igreja nós já explicamos duas dessas vertentes. Por exemplo, no teísmo aberto. No teísmo aberto, Deus não possui conhecimento e nem controle sobre o futuro. Ele está sempre interagindo e reagindo às decisões dos homens e, por assim dizer, correndo atrás do prejuízo. Deus maravilhoso para se confiar, né? Esse é um Deus com D minúsculo, o Deus do teísmo aberto. Há o Deus também, irmãos, do deísmo, com letra D. Como é que é o Deus do deísmo? Ele sim criou tudo. E aí ele falou assim, agora, boa sorte, te vira. Ele deu o pontapé inicial e foi tirar férias, talvez em outra galáxia, ou foi cuidar de outra coisa. Esse é o Deus do deísmo. Não são deuses que geram confiança, que geram segurança, e nem deuses que combinam com a narrativa da palavra de Deus. Você deve estar pensando assim, pastor, como é que as pessoas acreditam nisso? Eu não sei, eu juro para vocês, porque a própria explicação chega a ser tão sem sentido, mas ainda assim essas ideias absurdas têm encontrado seu lugar em muitas igrejas, em muitos seminários, em muitas pessoas. Portanto, por outro lado, ele sim está no controle. A história é a história dele. Ele é o Senhor da história. Ele é a personagem principal e central da história. Ou seja, irmãos, quando começamos em Gênesis até Apocalipse, este livro é o livro da história de Deus, não da nossa. E somos convidados a participar de como Deus conduz a história, para a honra e glória dele mesmo. Bem, também tudo isso implica nesse controle, de que também ele determina as regras.
Ele estabelece, meus irmãos, o que vai ser e o que não vai ser feito. Desde as regras da física que ele estabeleceu, passando pelas regras da própria lógica e chegando principalmente às regras e aos princípios e às normas espirituais. Deus é aquele que determinou todas essas coisas. A ordem está na lei de Deus. Neste caso, não me refiro à lei de Moisés, mas o conjunto de todas as coisas que ele pré-ordenou que assim fosse. Deus é a cura para o caos causado pelo pecado. Muitas das coisas, meus irmãos, que nós aprendemos na palavra de Deus, você pode se perguntar, mas por que é assim? Decretos que Deus determinou que fossem dessa maneira. Por exemplo, hoje de manhã nós tratamos de qual assunto na EBD? Evangelismo. Você já parou para pensar que poderia haver métodos mais eficazes de evangelismo? Por exemplo, Deus poderia, uma vez por mês, estou sendo criativo aqui, né? Abrir os céus. Um espetáculo, de preferência no pôr do sol, porque o céu fica laranja, fica bonito. Aí ele abre o céu, ofusca o pôr do sol, e uma vez por mês ele declarava o evangelho. Você não acha que ia ter muito mais cristão hoje? Concorda comigo? Deus aparecendo uma vez por mês para declarar as coisas, todo mundo ia ficar surpreso. Ou ele poderia ter feito o que os anjos pediram, porque a palavra de Deus diz que os anjos queriam fazer o que foi dado para nós. E Deus falou, eu vou dar para o meu povo fazer. E a gente podia ficar aqui, irmãos, tempestade cerebral. Deus, sugestões de como seria melhor pregar o evangelho. De forma que nós vamos compreender na eternidade, ele decidiu entregar na mão de pessoas omissas, desobedientes, preguiçosas, demoradas como eu e você. Não é incrível uma coisa dessa? Ele estabelece as regras, não somos nós. Ele estabelece como as coisas vão acontecer. E o mais incrível, meus irmãos, que esse Deus que estabeleceu as regras, nós vamos ver daqui a algumas semanas, vai criar uma regra no Jardim do Éden. E essa regra vai se repetir durante todo o Antigo Testamento. E essa regra vai se repetir no monte chamado Calvário. Sangue do justo pelos injustos. Ele criou essa regra. Mesmo que isso fosse custar o que de mais precioso que ele tinha, que é o seu próprio filho. Você consegue compreender isso? Eu não consigo. Eu não teria uma alternativa redentiva. Eu não teria uma opção B, eu não sou tão criativo assim. Mas é incrível, meus irmãos, que o Deus que tinha tudo sob controle, decidiu coisas que iria lhe custar fazer por mim e por você. Esse é o Deus da criação que nós estamos vendo aqui. Mas antes, meus irmãos, o que é essa criação de fato? Por exemplo, eu posso criar alguma coisa? Eu posso ser o criador de alguma coisa? Sim. Mas não da mesma maneira que Deus. Por exemplo, o verbo hebraico usado aqui, bará. O verbo bará é usado nas Escrituras exclusivamente para Deus. Outras pessoas criam outras coisas, mas em hebraico, outro verbo. Esse verbo é exclusivo de Deus. E o autor de Hebreus, irmãos, lança uma luz esclarecedora sobre o ato de Deus criar. Quando ele fala o seguinte, está lá em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, olha só, entendemos, não é sentimos, não é apostamos, achamos, não. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê foi feito do invisível. Ou seja, irmãos, novamente falando sobre criar ou não criar, eu posso chamar um desenho ou uma música de minha criação. Mas antes daquele desenho, daquela música existir, havia papel, havia tintas para fazer esse desenho. Havia notas musicais, havia harmonia já pré-feita para que eu pudesse fazer aquele desenho, fazer aquela música. Ou seja, já tinha matéria-prima. Não foi assim com Deus. A criação de Deus, meus irmãos, é aquilo que os teólogos chamam de ex nihilo. Significa literalmente do nada. Isso, meus irmãos, preenche provavelmente a maior pedra no sapato dos evolucionistas.
Porque por mais que eles continuem repetindo o mantra de que houve um Big Bang, e que o Big Bang espalhou matéria por todo o universo, e aí um pouco dessa matéria veio e formou a Terra, bingo, e na Terra lá um dia alguém decidiu sair daquela sopa primeva e criar uma perninha, e lá estava, daqui a pouco criou uma asinha, e daqui a pouco lá está uma bela de uma arara. Mesmo que seja milhões de anos. A própria crença nisso combate a ciência. Por que é a ciência, meus irmãos? É a reprodução de fenômenos observáveis. Não é ciência se eu não posso reproduzir. É uma mera, e o nome já diz, teoria, sem comprovação. Portanto, meus irmãos, eu gosto muito do título do livro do Geisler, não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque é necessário mais fé do que crer que existe um Deus poderoso, que segundo Hebreus capítulo 11, daquilo que não se vê, fez aquilo que nós podemos ver a partir do nada, ex nihilo. Toda a matéria dos céus e da terra não existia antes que Deus ordenasse a existência. Por assim dizer, a própria palavra de Deus era a sua matéria-prima principal. Os batistas, inclusive, irmãos, já aprenderam isso desde o começo da sua existência. Já nas primeiras décadas, um pastor batista reformado chamado Benjamin Kitt escreveu um catecismo que na pergunta 12 traz a seguinte descrição. O que é a obra da criação? Resposta do catecismo. A obra da criação é Deus fazendo todas as coisas a partir do nada, através da palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo era muito bom. Isso é um outro catecismo, não aquele que você tem todo domingo no seu boletim. Bem, o verso 1, então, portanto, nos traz o resumo daquilo que vamos ver no resto do capítulo 1, dia após dia da criação. No contrapé disso, o naturalismo tem buscado vez após vez negar e trazer uma resposta, uma história que não possui a sustentação científica. Qual é o grande problema, meus irmãos, da alternativa humanista naturalista? Ela tira do ser humano o sentido da vida. Carl Sagan, que alguns mais antigos devem se lembrar, o autor daquela série que passava na televisão antigamente, década de 90, se eu não me engano, Cosmos. Carl Sagan termina a vida tentando não sucumbir àquilo que o naturalismo humanista sempre leva, isto é, sensação de insignificância e desespero. Fim da vida é o fim da existência. Bem, o Deus que fez toda a criação, por outro lado, Ele é a origem de tudo e nos traz tremenda segurança a cada um de nós. Irmãos, não somos obra do acaso e não dependemos do acaso. Nossa história está atrelada ao Senhor da história. Isso é algo maravilhoso, porque se há algo que você precisa atrelar à sua vida, é aquele que manda nas coisas. Filhos, andem junto com seus pais. Eles estão tomando as decisões, estão seguindo e guiando a sua casa no momento. É a ele que você deve seguir. Irmãos, sigam irmãos mais experientes na fé, que possam orientar você. O mesmo princípio, irmãos, de maneira muito maior, se aplica aqui. Nosso Deus, que está no controle de todas as coisas desde a criação, é o Senhor da história, está do nosso lado, está junto conosco. Ou melhor dizendo, nós estamos do lado dele. Deus é declarado como a origem de tudo. E aí vem o versículo 2. E o versículo 2 vai dizer o seguinte: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em segundo lugar, meus irmãos, a criação é destacada como dependente do Criador, que produz ordem e desígnio ao caos. A criação é destacada como dependente do Criador, que produz ordem e desígnio ao caos. Na continuação, irmãos, desse resumo da criação, Moisés registra que antes da beleza que conhecemos hoje, na fauna e na flora, havia o caos. E há, meus irmãos, muito debate ao longo dos anos, tem havido muito debate a respeito do estado da terra descrito aqui no versículo 2, ou seja, sem forma e vazia. Eu vou tentar resumir isso, irmãos, em alguns poucos minutos. Alguns defendem que Deus decidiu criar uma forma, criar uma matéria primeiro sem forma e uma forma primitiva, sem nenhuma distinção. Ou seja,
tudo aquilo que está descrito depois do resto do capítulo está presente aqui, nessa sopa sem forma e vazia. Todos os elementos misturados, mas ainda não combinados, como um dia eles seriam. Os carbonos estão por todo lado, mas nenhum DNA. Tudo está aqui, mas ainda não há nada feito. Deus cria primeiro os elementos do nada, para depois seguir em frente. Essa é uma hipótese. Já outros enxergam um espaço entre o versículo 1 e o versículo 2 e chamam a isso a teoria do gap, ou seja, a teoria do espaço. Eles argumentam, meus irmãos, que um Deus ordeiro, um Deus de ordem, um Deus criador, com a capacidade de criar do nada, não precisa dessa sopa primitiva, disforme e sem definição. Ou seja, esse estado que nós lemos no versículo 2 não seria obra de Deus, mas a obra de outro. Outro que teria destruído a primeira criação, contudo, antes, é claro, do homem, da criação principal, ter sido realizada. Mas quem seria esse outro? E aí eles continuam teorizando. O consenso desses teóricos é que esse outro seria nada mais nada menos que o próprio Satanás. Na sua rebelião, na sua queda, onde ele foi expulso da presença de Deus, em uma última forma de rebelião, ele destrói tudo aquilo que Deus já havia feito e cria, o versículo 2, sem forma e vazia. Irmãos, há pouquíssima evidência bíblica de que isso possa ter acontecido. Fica bonito num filme. É até legal de teorizar. Mas não há como afirmar categoricamente que isso seja o que aconteceu. Há pouquíssima evidência textual de que isso tenha acontecido. Mas uma coisa sabemos. Não havia, antes do versículo 1, versículo 2, ainda vida presente. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque nesse estado, absolutamente nada teria sobrevivido. E a morte ainda não existia. Olha o que Paulo diz em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos morreram. Em outras palavras, a morte só começa depois de Gênesis capítulo 3. Até Gênesis capítulo 3, irmãos, nenhuma formiguinha morria. Nada. A morte é resultado do pecado. Portanto, é claro que essa criação aqui, se aconteceu, não possuía nada vivo ainda. De qualquer forma, seja qual é a teoria que você vai escolher, algo significativo é que todos os versos do capítulo 1, menos o primeiro, é claro, sempre começam com a conjunção e, mesmo que não esteja traduzido no português. Versículo 2, 3, 4, 5 até o final, e alguma coisa, e mostrando, meus irmãos, uma continuidade e meio que não ajudando essa teoria do gap, essa teoria do espaço. Mas ainda um outro argumento que esse pessoal traz é que a palavra, ou o verbo, desculpe, e a terra era sem forma e vazia, o verbo raietá, ele pode ser traduzido como a terra se tornou sem forma e vazia. Pode, mas não obrigatoriamente. Eu fiz uma pequena pesquisa e 98% das vezes que esse verbo aparece, ele não é traduzido como se tornou. Ou seja, eles querem pegar uma incidência de 2% e aplicar exatamente aqui, porque é conveniente a sua interpretação. Nas outras, todas as vezes, 98%, em todo o Antigo Testamento, está apenas traduzido como era ou foi. Bem, e é por isso, meus irmãos, que na Bíblia que você tem nas mãos, quer seja a NVI, a NVT, a Revista Atualizada, a Revista Corrigida, a Revista Fiel, todas elas trazem exatamente o texto como eu acabei de ler. A terra era sem forma e vazia. Bem, mesmo que seja importante, irmãos, nós conhecemos esse fato, por isso que eu incluí nessa exposição, expliquei para vocês, tem algo muito mais importante nesse texto para nós. O texto aponta para uma criação impotente e dependente, não há evolução, não há ela própria criando a si, não tem ameba flutuando nessa sopa primitiva, tentando ver se ela pode se tornar alguma outra coisa. Não há sobrevivência do mais forte, como dizia Darwin. Ela não veio à existência sozinha, ela não tomou forma sozinha, ela não definiu cada detalhe de cada ecossistema, de cada cadeia alimentar sozinha. Isso é o que os evolucionistas dizem na sua religião, mas não é o que a palavra de Deus aponta. Ela aponta uma natureza dependente do Criador. Ao invés disso,
esse caos estava sendo cuidado por Deus. Se ele criou essa sopa primitiva para de lá tirar os elementos e formar o beija-flor da sua varanda, para formar a orquídea que está lá crescendo no tronco da árvore do seu quintal, ou o ser humano que toma todo o refrigerante e não deixa para você, tudo bem, pode ser. Mas o mais importante, irmãos, é o poder criador de Deus, através unicamente da sua vontade expressa por sua palavra, por seu falar. É isso que nós estamos vendo aqui. E ele demonstra isso de maneira poética ao descrever o que o Espírito de Deus fazia nesse caos criacional. O texto diz que a terra não possuía ainda luz. Trevas cobriam a face do abismo. Não possui o significado espiritual aqui, irmãos. Abismo aqui e trevas não é trevas espiritual, mas é simplesmente a ausência de luz. E nesse lugar, Elohim é representado agora não pelo Deus que nós vimos no primeiro versículo, mas pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus. E diz que ele se movia sobre a face das águas. O termo usado aqui, meus irmãos, do se movia, é um verbo muito interessante. Porque ele tem dois significados que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é usado, por exemplo, em Jeremias 23:9, com o significado de tremer, sacudir. Já em Deuteronômio 32:11, ele é usado com o significado de pairar. Como um pássaro, um beija-flor que eu acabei de mencionar, que consegue parar no ar e pairar sobre as coisas. Então, o que Gênesis capítulo 2 está falando que o Espírito Santo está fazendo? Ele está, meus irmãos, sacudindo a criação e gerando movimento enquanto ele paira sobre aquilo que está sendo criado. Ele está gestacionando aquilo que Deus está fazendo. Deus e o Espírito trabalhando em conjunto para formar a terra que hoje nós conhecemos. Na verdade, algo muito melhor do que aquilo que conhecemos. Uma criação que tem sido assim cumprido a sua função por milhares e milhares de anos. Na verdade, um certo estudioso chamado James Ussher sugere que a Terra possui, na sua época, 4.000 anos de existência até Cristo, ou seja, 6.000 anos até hoje. Mais uma vez, uma pedra no sapato dos criacionistas, dos evolucionistas, dos humanistas. Há outras teorias, elas variam até 1.500 anos a mais, mas na verdade, o importante é que nesse tempo todo, Deus estava mantendo a sua criação e continua mantendo até hoje. Eu quero terminar, meus irmãos, dando um pulo no Novo Testamento. Nós já falamos do Senhor Deus, Elohim, o Espírito de Deus, mas lá em Gênesis, por questão da continuação e do progresso da revelação, falta uma pessoa. Não falta? Porque trindade com 2 não fecha a matemática. Paulo registra em Colossenses capítulo 1, 15 a 17. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O autor de Hebreus nos traz outra informação importante. Esse é Hebreus capítulo 1, logo no comecinho. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Isso é Gênesis capítulo 1. Através do profeta Moisés está nos falando de que Deus e o Espírito estavam na criação. Olha o versículo 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, meus irmãos, no texto que nós lemos, Jesus estava lá, participando, sendo o Deus Criador, e finalmente, diz o texto,
Tudo que existe, cada átomo gira como ele tem que girar. Cada satélite natural, lua ou que seja, gira como tem que girar por causa dele. Cada planeta faz a sua órbita ao redor do Sol por causa dele. O Sol está na galáxia por causa dele. A galáxia não se espalha, não se dissipa por causa dele. Mas principalmente, você está respirando hoje aqui por causa dele. Ele é o Deus, irmãos, que tem tudo no controle. E hoje mesmo uma mensagem, eu concordo, técnica, necessária como foi hoje. Eu quero que você saia daqui, meus irmãos, sabendo que pandemia, doenças, desemprego, o que for, não define a nossa existência. O Deus que está no controle, meus irmãos, desde o primeiro dia da nossa existência, já estava no controle desde o primeiro dia da criação. Tudo Ele sustenta com a mão do seu poder. A nossa vida, meus irmãos, anda em segurança ou desespero quando nós sabemos e cremos nessas coisas ou não. Essa é a grande diferença da nossa vida. Não é se você tem muito dinheiro ou se você tem muita saúde. Não é se você tem uma boa casa ou um bom emprego. Mas o que traz verdadeira segurança é sabermos de onde viemos e para onde fomos. No seu boletim de hoje, nós tratamos um pouco sobre isso. Porque esse Jesus aqui que está dizendo que sobre ele, ou por ele foi criado todas as coisas, que ele sustenta tudo, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nele se encerra tudo, irmãos. Nós vivemos num mundo de vaidade, onde as pessoas querem destaque, onde as pessoas querem ser admiradas, onde as pessoas querem estar em preeminência diante de tudo. Mas nós somos convidados a aceitar o papel secundário, coadjuvante, lá no fundo, quase não aparecendo na foto. Porque é ele que está na frente. Dele é o destaque. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo escreveria em Romanos capítulo 11. Portanto, meus irmãos, quando você for para esta semana, enxergue a sua vida com a perspectiva correta. Com a perspectiva de que ela é um dia, uma poeira, um negócio breve, em um grande e magnífico propósito que Deus tem feito, no qual Ele tem lhe incluído através da cruz de Cristo, no qual Ele tem lhe chamado para cooperar e trabalhar e realizar os seus propósitos através de você. Um dia Ele encontrou um homem em um pasto, se revelou a esse homem como o Deus que é, eu sou, e capacitou esse homem para escrever essas palavras que nós lemos hoje, para que nós pudéssemos compreender que somente de Deus vem a existência, pondo no caos a ordem como essência. E eu termino com a pergunta: se ele fez isso, em uma terra sem forma e vazia, o que ele não pode fazer na minha e na sua vida? Muito mais fácil. Muito mais ele pode fazer. Oremos. Deus querido, não permita, ó Deus, que nós possamos sucumbir aos desafios, a dúvidas, a problemas, a tudo mais que surge na nossa vida, quando perdemos de perspectiva como o Senhor soberano, como acabamos de cantar alguns minutos atrás. Um Deus soberano, um Deus em controle de tudo, tem plena capacidade de cuidar de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque há tanto nesses 2 pequenos versículos para nos garantir, para nos assegurar de quem é o Deus a quem nós temos servido. Dá-nos uma semana, ó Deus, de vitória, não porque tudo vai dar certo, mas porque nós vamos encarar tudo do jeito certo. Nós vamos encarar a nossa vida da perspectiva do alto, da perspectiva do Deus que está no controle de todas as coisas, do Deus que está nos céus e faz tudo conforme lhe apraz, inclusive gerenciar e cuidar da nossa vida. Muito obrigado, porque nós não somos dependentes, nem vítimas, nem servos do acaso, mas do Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém e amém.